Salve, salve, rapaziada. Boa noite pra todo mundo. Vamos que vamos aí. Falar de Santos e Vasco. Ah, muito louco. O Flamengo tá jogando. Você vai falar de Santos e Vasco agora? Vou falar de Santos e Vasco. Porque, rapaziada, inclusive, tô no canal com todo respeito também. Se inscreve no canal. Curte lá, compartilha as lives. E acabou de terminar uma live muito louca com o Cleverson, presidente da Portuguesa da Vila Mariana, um time de várzea. Baita do convidado, se inscreve lá também, tá, rapaziada? Mas aqui também, se inscrevam nesse canal aqui, curte, compartilha, comenta. Vamos que vamos, 237 inscritos, falta 3 para 240. Com certeza a gente chega no final desse vídeo com 240 inscritos, tá certo, rapaziada? Vamos que vamos. Santos 2, Vasco 1, o jogo dos desesperados. O clássico dos desesperados, dois times gigantes, numa história incrível, mas que há muito tempo não vem vivendo uma boa fase no futebol brasileiro. E o jogo retratou absolutamente isso. Um jogo de muita transpiração, um jogo de muita força física, um jogo de muita competitividade, mas tecnicamente um jogo que deixou muito a desejar. No primeiro tempo onde o Santos ele muito desorganizado, muito realmente desorganizado. O único ponto de lucidez do Santos era o bom tempo, que dá a dinâmica do meio campo. E num desses lampejos ele acha o Neymar que faz 1 a 0. O Neymar que está com séria dificuldade física realmente. O Neymar tecnicamente, como eu sempre falo, não tem o que discutir. Ele com a bola no pé, não tem o que discutir. Ele para achar um passe, não tem o que discutir. O problema é que ele não consegue dar mais que 2 toques na bola e infelizmente não consegue dar mais que 2 passos no campo. E isso não é força de expressão, ele não consegue. Ele não está conseguindo dar um drible, ele não está conseguindo se movimentar, se mexer. Claro que pela genialidade dele, ele abre espaço e os gols dele foram assim. Os gols dele foram assim, abrindo espaço para receber a bola e dar um tapa para fazer o gol. E é isso. E o primeiro tempo do Santos foi totalmente desorganizado. Me surpreende a limitação do Vojvoda de falta de ideia, falta de extrair o melhor desse time. E o Vasco realmente só tem um pH. O Vasco vai sangrar mais uma vez. O Vasco, infelizmente para a torcida do Vasco, vai sangrar. Chegou na final da Copa do Brasil ano passado, perdeu o título dentro de casa, mas sabe aqueles acidentes? Foi esporádico, porque o time não consegue jogar. No primeiro tempo foi até mais organizado, consegue empatar o jogo, vai para o intervalo com o jogo empatado em 1 a 1. E só que apesar de organizado, falta organização, falta os dois laterais. Os dois não, o Piton não dá, o Piton voltou a jogar o que jogava no Corinthians. Tem aquele colombiano que eu esqueci o nome agora, mas ele também é muito forte, muito ciscador, mas na hora do vamos ver também falta alguma coisa, e então o Vasco perdeu o Rian, perdeu o Verratti, então não tem aquele poder de ataque que machuca o adversário. Tem um bom jogador que é o Cauã Barros, que faz o gol de empate, inclusive. Uma bela jogada, num dos poucos momentos de lucidez do time vascaíno. Consegue o empate, vai para o intervalo 1 a 1. E na volta, ao contrário, o Vasco volta totalmente desorganizado e o Santos mais arrumado. Com a entrada do Barreal, parece que o Santos, o Barreal, ele dá, igual eu sempre falo, me estranha muito, porque tecnicamente o time do Santos melhorou. Tecnicamente o time pelo menos no nome, era para melhorar. E o Barreal era uma peça dessa. Então, quando ele entra de titular, ele vai mal, mas quando ele entrou no jogo, ele entrou logo no intervalo, ele tentou dar uma velocidade pela beirada, tentou ajudar ali o Lira, tentou ajudar o Bom Tempo na organização
e até conseguiu. Só que pela falta de qualidade dos dois times, um jogo muito pegado, um jogo muito marcado, um jogo muito difícil de se jogar por conta dessa falta de técnica. Mas, porém, num lance fortuito, Neymar ameaça ir para a bola, vai dois defensores do Vasco na bola, falha, a bola sobrando para o Neymar, aí o Neymar cara a cara de cobertura por cima do Léo Jardim, faz 2-1 e o Vasco não consegue se organizar, não consegue sair sair pro jogo, não consegue sair pro jogo. Em nenhum momento o Santos sofre como vinha sofrendo nos últimos jogos. Sofre com a possibilidade do empate, é claro. O Vasco tenta a partir dos 35 do segundo tempo, começa a chutar a bola para dentro da área para ver o que acontece, mas nada aconteceu. É, muito desorganizado o Vasco, sem nenhuma técnica, sem nenhuma tática, sem nenhuma organização realmente, sem jogada criada. O PH sofre porque ele é muito bom jogador, mas não tem com quem ele faça tabela de profundidade. Se ele cruza na área, não tem ninguém na área. E apesar do Vasco não ter oferecido risco, eu acho que o Vojvoda correu risco à toa. E é por isso que ele está na beira do abismo no Santos. Porque, por exemplo, você não pode tirar o bom tempo. O bom tempo, fisicamente, tecnicamente, tirando o Neymar, que tecnicamente é indiscutível, mas para um jogo de futebol de 90 minutos, no bom tempo ele é o melhor jogador do time. Então, por mais cansado que ele esteja, não vai ter pegada no meio campo, quando você vê que o Vasco não vai, oferecer risco, para que tirar o cara? Porque o Vasco não tinha um cara para criar no meio campo que você precisava do Schmidt, por exemplo, para pegar no meio. E colocar um Zé Rafael, que não é mais o mesmo Zé Rafael que dá uma mobilidade, é, que ele vai achar um passe, que ele vai chegar a pisar na área, que ele vai bater de fora da área. Não, ele não vai. Isso não vai mais acontecer. Pelo menos por enquanto, eu acho muito difícil que isso aconteça tão logo, né? Pelo problema nas costas que ele teve. A única substituição que eu achei interessante, mas que é complicado de você arriscar e contar com o Rony só para você ajudar para ele voltar para marcar lateral, ajudar taticamente na marcação, porque ele mesmo pegou uma bola no contra-ataque, teve a oportunidade de matar o jogo, não mata o jogo por conta que ele com a bola é problema. Com todo respeito, é o maior artilheiro da Libertadores no Palmeiras, no Atlético Paranaense foi muito bem, mas ele tem uma dificuldade técnica com a bola. Com todo respeito, ele é muito importante tecnicamente, ele se doa pelo clube, isso eu respeito muito, porque é o cara que representa o torcedor dentro de campo, seja qual for o clube que ele esteja, mas com a bola no pé é muito complicado. Então, com o Robinho, com o Robinho no banco, por mais que o Robinho não vai te entregar o que o Rony entrega marcando, mas você vai entregar já que você colocou o Schmidt e você colocou o Zé Rafael, colocou o Schmidt para ter a pegada no meio campo, coloca o Robinho para puxar o contra-ataque e matar o jogo. Porque mesmo na quarta rodada, um confronto direto, é esse o campeonato do Santos, é esse o campeonato do Vasco. E esse, como ontem, Palmeiras e Fluminense, foi um jogo típico de quem vai brigar pelo título, hoje foi um jogo típico de quem vai brigar para não cair, Santos e Vasco. Infelizmente, pela história dos dois clubes, pelo gigantismo da torcida dos dois clubes, mas a realidade dos dois hoje no futebol brasileiro é essa. Tá certo, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comentem bastante. E tenho certeza, quem chegar até o final desse vídeo e não for inscrito, se inscreve lá pra gente bater 240 inscritos. Isso vai ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas e a gente devagar e sempre vai vai chegar no nosso objetivo, vai crescer aí. E eu preciso muito de vocês, conto muito com vocês e muito obrigado por quem me ajuda desde o começo desse trabalho, tá certo? Tamo junto. E amanhã eu volto para falar de Flamengo e Lanús, porque eu tava no programa e não consegui assistir o jogo, né? Não consegui assistir o jogo para fazer análise, vou ver
se eu pego o jogo na Disney lá, é, se fica salvo, eu consigo assistir para poder vir fazer uma análise embasada. Mas pelo resultado, por estar indo para prorrogação, o Flamengo fez 2 gols de pênalti, pelo jeito o Flamengo está sofrendo para ganhar desse fraco time do Lanús. Vamos ver o que vai dar aí. E aí amanhã à tarde ou lá por volta das 6 horas, não sei o horário certinho, eu subo um vídeo para falar do Flamengo. Tá certo, rapaziada? Tamo junto. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Devagar e sempre, vamos chegar longe.